Acho que você achará esta noite uma noite interessante, pois estamos assumindo os fins, o fim último e depois os fins temporários. Pois é o fim que dá sentido a tudo o que acontece antes. O salmista disse: Senhor, deixa-me saber o meu fim e o número dos meus dias. Lemos: Não temas, pois é do agrado de vosso Pai dar-vos o reino dos céus. Esse é o fim último. Ao dar-lhe o reino dos céus, ele lhe dá a si mesmo, pois você pode equiparar o céu a Deus. Deus é capaz de se doar a todos nós, a cada um de nós. E a dádiva chega repentinamente sem aviso, após a tribulação da experiência humana. Ele disse: Eu te provei nas fornalhas da aflição por minha causa, para meu próprio bem, eu faço isso. Pois como meu nome deveria ser profanado? Minha glória, não darei a outro. E quando lemos a história do livro do Êxodo, vemos que glória e Deus são equiparados. Farei com que a minha glória passe diante de ti. E quando eu passo, então o eu e a glória são sinônimos. Ele não pode se entregar a outro. Assim, as fornalhas servem simplesmente para transformar o homem em si mesmo. Ele se tornou como eu sou, para que eu possa ser como ele é. E assim, passo pela tribulação da experiência humana e então o fim chega repentinamente. O evento ocorre de maneiras únicas e imprevisíveis. O homem pensa que pode descobrir o caminho sem tê-lo experimentado. Você não pode fazer isso. Pois quando você experimentar isso, ouça atentamente as palavras agora, tiradas do capítulo 48 de Isaías, versículo 3. As coisas anteriores eu declarei, embora tenham saído da minha boca, eu as dei a conhecer. Então, de repente, eu fiz isso e eles aconteceram. Agora aqui, aquele que proclama o que vai ser feito, a sua intenção, mas ninguém poderia cumpri-lo. Ele teve que cumprir sozinho. Então, se ele quiser me dar a si mesmo, ele tem que cumprir isso em mim. Então, quando esse evento imprevisível e único acontece, ele acontece na primeira pessoa, no tempo único, em mim. E isso acontece de repente, sem aviso prévio. Então, quando eu realmente experimento o dom de Deus para mim, não é alguém de fora que me dá algo, ele surge dentro de mim e, crescendo dentro de mim, ele se entrega a mim. Então eu sei quem eu sou. E ele nos explicou tudo em sua palavra. Se eu ouvi, sem dúvida você também ouviu. Você já ouviu pregadores afirmarem que conheceram Jesus e estão esperando que ele retorne. Eu sei que os ouvi. Ouso dizer que sim, se você realmente não os ouviu como eu, então leu suas palavras, alegando que eles realmente o conheceram em espírito. E então você pergunta a eles, e eles vão me dizer quem é Jesus e vão responder: bem, Jesus é o Filho de Deus. Então você pode dizer a eles, se você conhece as Escrituras, se você o conheceu e o viu e diz que ele é o Filho de Deus, bem, então você deve ser Deus. Eles ficarão surpresos, chocados e pensarão que você está blasfemando. E, no entanto, somos informados de que ninguém conhece o Filho, exceto o Pai, pois se o conhecem e o encontraram, devem ser o Pai. Se eles o conheceram e alegaram que o conheceram, bem, então eles devem ser Deus, o Pai. Eu posso te dizer, você pode dizer bem na cara deles: você é um mentiroso, alguma grande alucinação, porque você não pode encontrá-lo de fora. Quando você conhece a Deus, você o conhece através de seu Filho e quer que eu o conheça através de Jesus. Jesus é o Pai e Davi é o Filho. Quando você conhece Davi, você sabe que ele é seu filho e porque ele é o Filho de Deus, então você sabe quem você é. E não há outra maneira de conhecer a Deus. É a única maneira, vem de maneiras únicas e imprevisíveis, toda a história das Escrituras. Então, as coisas anteriores que declarei são antigas, saíram da minha boca e eu as dei a conhecer quando de repente agi e elas aconteceram.
Leia no capítulo 40 de Isaías e a palavra Isaías significa simplesmente, diz Jeová. É o mesmo significado da palavra Jesus. O mesmo significado da palavra Jeová. Jeová é a salvação. Jesus significa que Jeová é a salvação. A palavra Jesus e Jeová são termos intercambiáveis. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, exceto pelo Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? O lembrador. Ele trará à sua lembrança tudo o que eu lhe disse. Então, quando chega, de repente, isso desperta dentro de você. Ele disse a você o que fará. Ele vai se entregar a você. É o seu propósito na vida. A sua intenção é entregar-se a todos nós, mas a cada um de nós, não coletivamente, mas a cada um de nós, ele vem até nós individualmente. E quando ele vem, ele não vem de fora, mas de dentro, pois ele está enterrado e se eleva por dentro. Então, aqui estamos enfrentando um dia, daqui a 2 semanas, acho que é, em que todos celebrarão. Eu não deveria usar a palavra comemorar porque ficaria muito triste com o dia, porque eles não sabem o dia. Chama-se crucificação e eles simplesmente se lembrarão do dia. Que dia? 2000 anos atrás? Não, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E um homem caiu e se fragmentou em seres incontáveis, todos filhos, e então veio a grande aflição, a grande tribulação da experiência humana. E então ele nos liga de volta, um por um. Mas quando voltamos, quem caiu fomos nós, que é Deus Pai. Você é elevado do nível do ser fragmentado chamado Filho ao nível de Deus Pai, e ele é personificado nas Escrituras como Jesus. Então, quando alguém te conta, eu o conheci, já participei de painéis de TV com ministros, eles trouxeram todos os tipos de imagens para me mostrar essas coisas antigas a respeito de Jesus. Bem, há cerca de 35 anos, um artista amigo meu me levou ao Metropolitan Museum, ou melhor, à Metropolitan Library nas ruas 42 e 5, a Biblioteca de Nova York. Ele era membro e tirou 46 fotos de Jesus, nenhuma delas parecida. Eram simplesmente personificações dos artistas que os pintaram. Lá estava o Jesus americano, camisa aberta, jovem loiro radiante. Aí veio o Jesus germânico, que teria gostado de uma linda caneca de cerveja. E aí veio o italiano com uma cara triste. Depois os franceses, ele poderia ter piscado os olhos para qualquer garota que passasse. Todos estes eram Jesus personificado pelo artista que os pintou. Mesmo assim, eram 46 e ele os jogou na tela e eu olhei para eles por um bom tempo. 46, cada um afirmando ser o Jesus tal como lhes apareceu. E há quem coloque na parede e pense que ali é uma imagem de Jesus. Eu vi no jornal de ontem um programa de TV em um futuro não distante, onde o escultor vai realmente mostrar como ele esculpiu o rosto de Jesus. E haverá milhões, se tiverem uma audiência tão vasta, que acreditarão e possivelmente comprarão uma dessas coisas e a colarão na parede também. Isso não é Jesus. Você nunca o conhecerá, a menos que ele se revele através do Filho e o Filho seja Davi. E quando Davi entra em seu mundo, você sabe instantaneamente, isso acontece instantaneamente, ouça as palavras. Eu dei a conhecer ao homem, de repente agi e aconteceu. É um ato repentino dentro de você. Nenhuma preparação. Vem sem preparação, sem qualquer aviso. E de repente quando ele aparece, você sabe quem você é, que você é o Senhor Jesus. Mas sem perda de identidade. Se o seu nome é João, mas você sabe, você é Deus, o pai daquele filho. Se ele é o filho de Deus, então você deve ser Deus, porque ele é seu filho e você sabe que é o pai dele e ele sabe que você é o pai dele. E não há outra maneira de descobrir Deus neste mundo.
Você pode fazer todas as coisas sagradas do mundo se pensar que é santo. Alguém apareceu outra noite pela primeira vez. Ele me perguntou depois da reunião se eu conhecia uma determinada sociedade esotérica e eu disse a ele: não sou marceneiro, não participo de nenhum tipo de sociedade. Não sou membro de nenhum clube. Então, ele me contou sobre essa sociedade esotérica, onde se você for membro, você nascerá do alto e a semente deverá permanecer em você. Eu disse que você pode sentar-se nessa semente de agora até o fim dos tempos. E se você não nascer literalmente do alto, terá explosões noturnas e pensará que está fazendo um favor a Deus. Não, até que isso se inverta, de repente, sem qualquer aviso da sua parte, você pode ter todas as dietas do mundo, pegar todo o salitre do mundo, pegar todas essas coisas e você não vai parar o fluxo normal de essa energia indo para a geração. E quando é revertido em regeneração, você não faz nada a respeito. Você perde todo o interesse nesse impulso, o impulso desaparece e você não perde nada. No mundo da geração, faz parte da vida, mas no mundo da regeneração, você está acima da organização dos sentidos. Isso não significa nada para você. Você ama todos eles igualmente, mas não tem nenhum desejo de se entregar àquilo que tanto desejava quando foi rejeitado por gerações. Bem, acho que não o convenci nem um pouco. Ele realmente se tornará um homem santo ao conter o impulso. Bem, afinal, o homem tem a minha idade, deveria. Quero dizer, a natureza já deveria ter proibido isso. No entanto, não funciona assim. Todas essas coisas maravilhosas que você lê nas Escrituras, e estas são a palavra de Deus, mas são apenas sombras. Estas são as sombras da realidade. E quando a realidade acontece, é muito diferente do que a sombra parece ser. Quando você lê a história da serpente sendo levantada na árvore ou no tronco da árvore ou no bastão, e você pensa que alguém chamado Moisés pegou uma serpente de fogo ou uma serpente de bronze, e a levantou com um bastão, e todos os que olhavam para isso foram curados. Não, essa era a sombra quando isso realmente acontece com você. Agora ouça as palavras. Dizem-nos que neste dia em que ele ressuscitou, quando o crucificaram e depois ele ressuscitou, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, o véu do templo. E você pensa em algum templo, alguma catedral, alguma sinagoga. Agora ouça estas palavras. Você é o templo do Deus vivo, e o Espírito de Deus habita em você. Se você é o templo, então a cortina do templo deve ser você ou pelo menos uma parte de você. Então, se a cortina do templo for dividida em duas, de cima a baixo, quando esse evento se tornar vivo dentro de você, terá que ser você. E estou dizendo por experiência própria, é você. E isso acontece de repente sem aviso e seu corpo se divide em dois, de cima a baixo. E na base da sua coluna há um líquido dourado, pulsando luz viva. E ao contemplar isso, você sabe, é você mesmo e você se funde com ele. E então, como uma serpente ardente, você se levanta. A coisa toda está invertida. O fogo que desceu para a geração agora é revertido para a regeneração. E quem fez isso? Bem, você disse, mas eu experimentei isso. Então, agora está tudo na primeira pessoa do singular. Então, ouça novamente a declaração do capítulo 48 de Isaías. As coisas anteriores que eu declarei surgiram. Eles saíram da minha boca. Eu os divulguei. Está tudo na primeira pessoa, eu. Então eu agi e eles aconteceram. Bem, quem está atuando? Quem realmente fez o sentimento? Bem, eu fiz. Quem acendeu? Bem, eu subi. Quem se fundiu com a luz? Bem, eu fiz.
Quem foi dividido em dois? Bem, eu estava dividido em dois. Está tudo na primeira pessoa. É assim que Deus realmente se entrega ao homem. Pois Deus é o eu do homem. Quando você diz eu sou, isso é Deus. Não existe outro Deus. Mas ele dorme no homem e o homem desconhece totalmente o Deus verdadeiro. Quando você ouve a palavra Deus, ou ouve a palavra Jesus ou a palavra Jeová, a palavra Senhor, e de alguma forma estranha, a mente salta para algo diferente do eu de você mesmo. Você tem um falso Deus. Se você alguma vez ouvir a palavra Senhor e pensar em algo externo a si mesmo, você não tem o Senhor certo. Se de alguma forma evoca algum sentimento, algo que existe fora de você, então volte às Escrituras e tente descobrir quem ele é, pois ele está enterrado em você. Você é o Espírito de Deus e o Espírito de Deus habita em você. Você é o templo do Senhor e o Espírito do Senhor habita em você. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? A menos, é claro, que você não consiga passar no teste. Se ele está em mim, então o que estou fazendo olhando para fora? Quando ouço a palavra Jesus, vou pensar em alguém de fora que virá hoje, amanhã ou talvez daqui a 1000 anos. Eu entendi o Jesus errado. Então quem é o Cristo? Seu Filho, Cristo, é o Filho de Deus. Bem, então quem é ele, se Jesus não é? Ele é Davi. Ele é o ungido do Senhor. Davi não o chamou em espírito, meu Senhor, meu Deus, meu Pai? Então, quando você ouvir qualquer padre, ministro ou rabino falando do Senhor do lado de fora, tenha em mente que eles não conhecem o Senhor. Eles não o conhecem. Se você o conhecesse, só pensaria em termos do eu estou dentro de você. É onde ele está enterrado. Agora prometemos que você também levará isso a um nível prático. O fim último é que Deus está se entregando a você individualmente. E quando você está acordado, você é Deus. E não há outro Deus. Mas agora somos instruídos a imitar a Deus como filhos queridos, até que esse dom seja dado. Chega no fim das tribulações humanas. Mas até que eu termine com as fornalhas, e quão longas, quão vastas e quão severas são as fornalhas, aqui encontro o Pai. E quanto tempo vou contar, mas ele vai me testar nas fornalhas por causa dele, porque ele não pode dar sua glória a outro. Mas quando ele der, isso acontecerá de repente sem aviso prévio. E então, de repente, você saberá por que o Espírito Santo retorna e o Espírito Santo é simplesmente a memória retornando. Pois ele nos contou tudo antes da fundação do mundo. Quando descemos, fomos informados no início, mas quando descemos ao mundo do completo esquecimento, esquecemos. Mas quando ela retorna, a memória retorna após uma amnésia completa e total e então sabemos exatamente quem somos. Mas conhecemos individualmente porque você é único. Embora sejamos um, você ainda é individualizado, e não na eternidade você será diferente do ser individualizado. No entanto, somos um, temos o mesmo filho e somos o mesmo pai, mas você é individualizado como John, eu sou individualizado como Neville. E essa individualidade tende a uma individualização cada vez maior, para todo o sempre. Essa é a história. Mas se devo imitá-lo como um filho querido, e é assim que ele faz, agora, deixe-me saber agora o meu fim, agora. Não me refiro ao fim do qual ele acabou de falar, quero dizer, um fim temporário. Quero ter sucesso, dirá um homem, ou a menina dirá, bem, quero ser feliz, feliz no casamento. E quero que ele tenha sucesso e quero viver graciosamente em meu mundo. Bem, isso é um fim. Vá até o fim. Veja o mundo desse ponto de vista. Não pense nisso. Se você pensar nisso, você não está nisso.
Devo realmente ocupar o fim. Vá até o fim e veja o mundo desse fim. Agora haja nisso. Como seria se fosse verdade? Como seria o sentimento se fosse verdade? Pois isso é simplesmente pegar o fim e encharcá-lo de sentimento. Assumo a sensação do desejo realizado e me encharco dessa sensação, então abro os olhos e o mundo nega. Isso realmente não importa. Deixe-me permanecer fiel a esse fim. E então isso acontecerá de repente. Mas por incrível que pareça, vou passar, podem não ser tribulações severas, mas vou passar por certas provações, certas mágoas e certos atrasos que não consigo entender muito bem, mas quando eu chegar ao fim, e o fim vier repentinamente sobre mim e tudo estiver cumprido, verei que tudo estava em ordem. Tudo estava em ordem. Minhas próprias decepções em meu mundo levaram ao que estou fazendo hoje. Quando era professora da minha escola, eu mal podia pagar os $500 que meu pai me deu para estudar nesta pequena escola na cidade de Nova York, e ela me transformou em cabra. Ela me chamou diante de uma plateia de cerca de 40 estudantes. E ela disse: "Agora ouça-o falar. Ele nunca ganhará a vida usando sua voz." Ela não deveria ter feito isso, mas fez, mas não sabia de que tipo de pessoa estava falando. Em vez de descer à sepultura e enterrar a cabeça de vergonha, eu estava determinado a desmenti-la. Isso fez algo comigo quando ela me disse: "Você nunca vai ganhar para a turma", me usando como cobaia para mostrar a eles o que não fazer. Então, ela disse: "Eu falei com uma voz gutural e eu falei com um sotaque muito forte. Nunca usarei minha voz para ganhar a vida. Mas não sei o que os outros estão fazendo. Eu não ouvi falar deles. E não há nada de errado em vender camisetas para Macy's, você também pode usar sua voz nisso." E ouso dizer que a maioria deles acabou vendendo mantimentos ou algo assim. Conheci um deles e ele vendia mantimentos na Macy's. E ele disse: "Neville, o que você faz?" Então, eu disse: "Eu falo sobre a Bíblia." "Você fala sobre a Bíblia, você é ministro?" Eu disse: "Não, não sou ministro. Eu simplesmente falo sobre a Bíblia por ter experimentado a Bíblia." Bem, eu não sei o que eles fazem, se ainda estão neste mundo, mas não acho que um deles tenha ganhado a vida usando sua voz, a menos que estivesse vendendo mantimentos, como um cara que eu conheço, ele vendia mantimentos. Todos nós estudamos nessa escola e esse professor simplesmente me escolheu para fazer uma pequena, digamos, exposição do que eu não deveria fazer nas aulas. Mas fui para casa e fiquei tão irritado por ter perdido os $500 ou $600 que meu pai me deu para o curso de 6 meses, mas eu estava determinado que ela estava falsa, que ela estava errada. Então, fui até o fim. Fui até o fim e realmente senti que estava diante de um público e sem vergonha de poder falar e falar e falar para sempre sem anotações, sem anotações. E assim a aula acabou e eu fui embora. Ela estava convencida, e talvez eles estivessem convencidos, não importa o que fizessem. É o que eu faço. Então, outros podem estar convencidos. Isso realmente não importa. Todo o vasto mundo é empurrado para fora. Talvez eu precisasse daquela piada naquele momento. E assim, passei por diversas tribulações e finalmente me vi fazendo o que sempre quis fazer, contar a história como aconteceu comigo na minha visão. Eu estava tendo todas essas visões e elas estavam relacionadas, mas como fazer isso? Então, na primeira noite que comecei, acho que vieram 6 pessoas. Paguei $3 pelo salão e todos vieram. Sentei-me, usei smoking para a ocasião e sentei-me e falei durante 10 minutos e sequei. E pedi que me fizessem perguntas. Então eles fizeram isso, muito gentilmente, eles eram todos amigos.
Enviei cartões postais de 50 centavos. Naquela época, você poderia enviar um cartão por 1 centavo. Enviei 56, chegaram. E por, bem, simpatia, cada um deu uma nota de $1. Então pelo menos paguei $3 pelo quarto e ganhei $3. E esse foi o meu começo. E então cresceu de 3 para 10 para 20. E uma noite, quando eu tinha cerca de 50 anos, um homem no prédio me viu crescendo, crescendo e crescendo. E ele pensou que iria acabar com isso. E ele estava indo para uma dessas convenções do Novo Pensamento em Washington, D.C. E então, ele me pediu para assumir sua plataforma e ele tinha um público muito grande de cerca de 500 pessoas. Ele pensou que isso me confundiria. E então, aceitei sua oferta generosa. Mais tarde, descobri que seu propósito era simplesmente me tirar daquele lugar. Ele pensou que eu simplesmente faria papel de macaco diante de um vasto público treinado de maneira diferente. Infelizmente para ele, e felizmente para mim, na próxima vez que falei, meu quarto não tinha capacidade para aceitá-los. Tive que me mudar várias vezes em 6 meses. E então me mudei para uma igreja antiga, que atraiu 1.100 pessoas. Então, você vê, ele pensou que iria me machucar. Como as Escrituras ensinam. Você quis dizer o mal contra mim, mas Deus quis dizer isso para o bem. Então, consegui o público dele. E então, cerca de 3 anos depois, por alguma pequena infração às leis da cidade de Nova York, eles o prenderam por alguns anos. E quando ele saiu, ele me perguntou se eu falaria por ele, e eu disse, sim, sem 1 centavo, falarei por você de boa vontade. Porque ninguém mais falaria por ele. Eles o interromperam completamente e disseram não. Você não percebe o quanto foi bom para mim, então, falarei por você. E eu subi e falei por ele sem pegar 1 centavo. E então ele não conseguiu continuar. E então ele e sua secretária entraram no carro, ligaram a ignição, fecharam todas as coisas e encerraram o dia. Mas você vê você passar por essas coisas e naquele momento elas parecem estar contra você. E eles são todos para você. Se você permanecer fiel até o fim. Portanto, sejamos imitadores de Deus, como seus filhos. Então, dizem-nos que não fui ingrato. Eu não estava, direi, esquecido da imagem divina. Eu permaneci fiel a isso. Se eu permanecer fiel a isso, deixe qualquer coisa acontecer e então diga dentro de si mesmo. Você quis dizer o mal contra mim, mas Deus quis fazer isso para o bem. E posso voltar para minha própria família. Quando as pessoas tentaram tirar do meu pai o pouco patrimônio que ele tinha no negócio, e pensamos que naquele dia o mundo acabaria, pois ele tinha uma família grande, e como alimentá-los? Como apoiá-los? 10 filhos, sua esposa, você, sua sogra e os poucos empregados que tínhamos. E ninguém iria vê-lo porque não tinham certeza de que a acusação pudesse ser verdadeira. E isso, pensando bem, foi o ponto de viragem na sorte da família. Então, de sócio menor, com patrimônio muito pequeno no negócio, ele deu a volta por cima sem sócios e então transcendeu o sonho mais louco da família. E esse foi o ponto de viragem. Ele manteve sua visão. Ele sabia que não tinha feito nada de errado. Ele manteve sua visão sobre o que queria na vida e o que queria para a família. Então, se você tem uma visão, e por visão, quero dizer, um devaneio. O que você gostaria de ser neste mundo? Você sabe disso? O que você gostaria de ser? Como você gostaria que as coisas fossem no seu mundo? Bem, isso é uma visão. Bem, agora permaneça fiel a isso.
Amanhã você poderá receber um duro golpe e poderá interpretar isso como um revés. O tempo provará que foi um ponto de viragem na sua fortuna. Tudo contribuirá para a realização do seu sonho se você permanecer fiel a essa visão. Está tudo na sua maravilhosa imaginação humana. Isso é Deus. Deus realmente se tornou como eu sou, como você é, para que você possa ser como Ele é. E Ele assume todas as fraquezas do homem. Mas dizemos, bem, Deus não sofre, mas agora faço uma pergunta. Se você está com dor, você está com dor? E você vai me dizer, sim, eu sou. Mas esse é o nome dele. O nome de Deus. Ele não tem outro nome. É quem ele é. Então, você diz, estou com dor. Estou com vergonha. Eu sou indesejado. Esse é o nome de Deus. Ele está sofrendo todo o sofrimento porque passa a vida com você, como você, até que um dia ele revela que é você. É Deus e somente Deus desempenhando todos os papéis no mundo. Não há nada além de Deus. Se Deus não se tornasse como eu sou, eu não conseguiria respirar. Ele é minha respiração. Mas Ele não me limita aos meus desejos. Ele não me limita à minha visão da vida. Ele desempenha todos os papéis. Ele espera por mim com a mesma rapidez e indiferença quando a vontade em mim é má, como quando é boa. E, portanto, Ele se sujeita a todas as coisas do meu mundo. Deus é como pura imaginação em você, em mim, em cada ser do mundo. Então, você imagina, tudo bem, isso é Deus. E Ele espera por nós porque imaginamos isso, aquilo e aquilo outro. Agora, você sabe disso. Vá até o fim, um fim nobre, um fim bem-sucedido em seu mundo. Tudo bem, tendo visto isso claramente em sua mente, como seria o sentimento se fosse verdade? Mergulhe nesse sentimento. Agora, amanhã, você pode ficar desapontado, não espere isso amanhã. Pode acontecer amanhã. Quando chegar, acontecerá de repente e inesperadamente. Mas permaneça fiel até o fim. E todas as pequenas coisas acontecerão em seu mundo que parecerão negar isso, elas estão se somando a isso. Tudo irá contribuir para isso. Estou lhe contando por experiência própria. Não há nada além de Deus no mundo. Ele está interpretando todos os papéis. A parte mais horrível e a parte mais nobre. Ele está interpretando todos os papéis. E ninguém é maior que você porque ninguém é maior que Deus. Não deixe ninguém atribuir qualquer posição a você. Ninguém é maior que Deus. Você tem uma formação que remonta a Deus. Não é um contexto físico. Você não é um cavalo. Se estou criando cavalos, quero saber a origem deles, mas você não é um cavalo. Você não está criando porcos. Você não está criando ovelhas. Você é simplesmente o desdobramento de Deus. E não há nada além de Deus. Deixe qualquer um desafiá-lo. E se ele quiser que eu vá à Bíblia para apoiar minhas afirmações, irei com ele à Bíblia, e então encontrarei a passagem adequada ou o argumento que ele está tentando apresentar. Então, quando me dizem, eu conheci Jesus, eu digo, você o conheceu? Como ele era? E eles começam a pintar uma imagem dele. Agora me diga quem é ele? Bem, ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Bem, então você deve ser Deus. Então, você não sabe no capítulo 11 do livro de Mateus que ninguém conhece o Filho exceto o Pai? E você diz, você conhece o Filho e o viu, mas se você viu o Filho, bem, então você deve ser o Pai, pois ninguém o conhece, exceto o Pai. Agora ouça estas palavras.
Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que lhe é caro ao coração, ele o deu a conhecer. Esse é o primeiro capítulo, o versículo 18 de João. Então, se agora você diz que o viu, bem, eu lhe digo, se você viu Deus, então você deve ter sido chamado de filho, pois ninguém jamais viu Deus, exceto seu único filho, que é o mais querido ao seu coração. E ele o tornou conhecido. Ou você é Cristo, o Filho, ou você é Jesus, o Senhor. Um ou outro. No entanto, eles são um. Um reflete o outro. O Filho não apenas irradia, mas reflete a glória de Deus e traz a imagem expressa de sua pessoa. Então, quando você olha para a face do Filho, ele é o eterno jovem e você, o ancião de dias, e você é um, ele reflete a sua glória e a sua glória é simplesmente, eu sou. Então, eu lhe digo, o melhor livro do mundo é o livro mais incompreendido. Quando ele disse que eu declarei essas coisas antigas, mas elas eram sombras. Tudo isso eram sombras da realidade. E quando ele mesmo vem ao mundo e cumpre sua própria declaração, então seu mundo sombrio o rejeita, não é o que eles esperavam. Então, somos informados de que eles o rejeitaram. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Eles não podiam aceitar isso porque procuravam algum homem de fora para ser um salvador. Ninguém do lado de fora irá salvá-lo. Deus e somente Deus é Salvador. Ouça as palavras dos capítulos 43 e 45 de Isaías. Eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. E além de mim não há Salvador. Eu sou Ele, não um ser do lado de fora, falando com você. Estou falando de dentro de você, do seu maravilhoso Eu Sou. Esse é o Senhor, Deus Jeová. Esse é o seu Salvador. E ao lado dele não há Salvador. E quando ele se revela a você e se desdobra completamente dentro de você, é porque ele trouxe o único no mundo que poderia revelá-lo como você. E esse é o filho dele e o filho dele é o seu filho. Se o filho dele é seu filho, então você e ele são um. Então essa é a história. Então, o fim dá sentido a tudo o que vem antes. Se eu apenas conhecesse o fim, pois o fim é que é o propósito de Deus entregar-se a mim como se não houvesse outros no mundo, apenas Deus. Apenas eu, e não dois, apenas um. Ele quebrou a barreira de divisão entre nós e agora nos tornamos um. Então, ele se apegou a mim, sua emanação, mas sua vida até que o sono da morte passasse. E quando o sono da morte passou, então acordei, e acordei como o Pai e esse é Deus Pai, e não há outro. Agora, esta noite você tem seus sonhos maravilhosos, sonhe nobremente. Você quer ter um casamento feliz. Você quer ter sucesso financeiro. Você quer ser conhecido no trabalho escolhido. Todas essas coisas são apenas sonhos. E se você conhece a lei, você pode sonhá-los e fazê-los vir a este mundo. E quando eles vierem, eles virão de repente. Sem qualquer aviso, eles acontecem de repente. Nem mesmo um pequeno prenúncio, apenas de repente aparecerá. Eu sei que no meu caso, esses acontecimentos um após o outro, não tinha a menor ideia, mas dormi naquela noite, que esta noite aconteceria um grande acontecimento e me colocaria no papel central. Então, nos disseram, e eu agi, e aconteceu. Eu agi e aconteceu. E então, eu não vi um ser do lado de fora se autodenominando Deus. Acordei dentro do meu crânio e descobri que era um sepulcro. Fui eu quem acordou, fui eu quem saiu. Fui eu quem encontrou uma criança enrolada em panos. Fui eu quem viu as 3 testemunhas, testemunhando o acontecimento que acabará de vivenciar. Fui eu quem ouviu o vento e o vento parecia uma tempestade. Fui eu quem viu Davi,
quem me revelou que sou seu pai e ele é meu filho. Fui eu cujo corpo foi dividido em dois de cima a baixo. E fui eu quem realmente olhou para aquela luz líquida dourada e viva, fundida com ela, e então, como uma serpente ardente, subiu em meu próprio crânio. E foi sobre mim que a pomba desceu e me sufocou de beijos. Era tudo eu, como é dito nessa passagem. Leia com atenção, capítulo 48, versículo 3 de Isaías. A coisa toda está centrada na primeira pessoa, no singular, não nós, mas eu. É único. Esse é o ser que você é. E tudo o que aconteceu comigo vai acontecer com você, para que no final você saiba que você e eu somos um. E nós somos o Pai. Portanto, o Pai é uma unidade composta de outras. E é isso que é a palavra Elohim, que traduzimos Deus nas Escrituras. É uma palavra plural. É uma unidade composta. E assim, a primeira vez que aparece nas Escrituras é no primeiro versículo de Gênesis. No princípio Deus criou os céus e a terra. Essa palavra que Deus traduziu, Deus é Elohim, plural. E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, afinal, como essa palavra está no plural, é Elohim. Assim, os Elohim são uma unidade composta de outras. E nós somos os fragmentados. Agora somos chamados de volta a essa unidade. Mas quando somos chamados de volta, nos tornamos um, o Pai. E não há como revelar você como outro senão o Filho único que o chama de Pai. E você sabe disso. Então, o Espírito Santo vem, a lembrança volta. Então, diga o que quiser do Pai, diga o que quiser do Filho, tudo isso está perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não está perdoado. Quando a lembrança retornar, você não poderá negá-la. Então não se preocupe. Você nunca negará isso na eternidade porque a memória retornou. Portanto, não há possibilidade de pecar contra o Espírito Santo. E você já ouviu todos os tipos de argumentos. Significa desvio no sexo, toda essa bobagem. Não tem nada a ver com isso. Quando a memória retorna da amnésia total que você sofreu, você não pode negar o ser que você é. Então, todos os argumentos sobre Deus e seu Filho, nos dizem, tudo isso está perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo e quem é o Espírito Santo? Eu lhe enviarei o Consolador, o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. E ele trará à sua lembrança tudo o que você ouviu de mim. Então, tudo o que você ouviu antes do mundo existir, depois tudo volta e você verá quem você realmente é. Então, estou dizendo a todas as pessoas no mundo que quiserem ouvir. Você é Deus Pai. E o dia vai chegar, e vai chegar de repente sem avisar, da forma mais singular, imprevisível, e aqui não dá para negar. E então, quando acontece uma coisinha chamada morte, você atira pela última vez. E então você e eu, no mundo eterno, seremos um no sentido mais íntimo e ainda assim separados porque somos individualizados e ainda assim um. É algo que só você pode experimentar quando está nesse estado. Como dois corpos podem se fundir e literalmente se tornarem um só corpo? Eu tive essa experiência. Dois fusíveis. Você pode receber o abraço mais íntimo deste mundo e ainda assim eles são dois. Agora, quando falo sobre, quando você é abraçado, você se torna um. Aquele que está unido ao Senhor torna-se um só espírito com Ele, você se torna um só corpo com Ele, você se torna um com a eternidade e ainda assim você é individualizado. Então, Senhor, mostre-me o meu fim, diga-me o meu fim e o número dos meus dias. E foi-lhe dito, não cabe a vocês saber o dia nem a hora, só o Pai sabe. E quando esse momento chegar, não será adiado, mas você não saberá o momento.
Isso acontecerá de repente e inesperadamente, e então todo o seu mundo mudará. Não importa o que você acredita antes desse momento, tudo foi reorganizado em sua mente. E então você cuida dos negócios do seu pai e você é o pai. E qual é o seu negócio? Tentando despertar todos que estão dormindo porque esse é o pai, ele está enterrado em cada filho nascido de mulher. Esta noite, se você conhece alguém que está sendo julgado pelo crime mais horrível, ele ainda é o pai. E se você ouvir falar de alguma pessoa gloriosa, ela ainda é o pai, não mais do que aquele que está sendo julgado por sua vida. Então, é tudo Deus e Deus está desempenhando todos os papéis. E no final, quando tudo acontecer, você e eu entenderemos por quê. Como disse o poeta, seja paciente, nosso dramaturgo mostrará em algum quinto ato o que significa esse drama selvagem. Então, quando você conhece qualquer pessoa neste mundo, independentemente da pigmentação da pele, independentemente da sua origem, você está olhando diretamente para uma máscara atrás da qual Deus esconde seu rosto. Agora, vamos entrar no silêncio. Agradeço a todos que chegaram até aqui. Curtam, comentem e compartilhem nossos áudios, assim mais pessoas se beneficiarão com esses ensinamentos. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.